Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar nosso amigo, Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Obrigado, Dr. Dirceu, por nos conceder essa entrevista e participar mais uma vez do nosso programa. Seja bem-vindo. É um prazer, Cláudio. É um prazer estar conversando com vocês, com seus espectadores, né? Em termos de orientar, de mostrar a necessidade de melhorar a qualidade de vida do homem nesse trabalho, que é um trabalho árduo, um trabalho sofrido, e, logicamente, reduzir os acidentes, as mortes, as colisões que existem nas estradas, brigar contra o trabalho forçado, né? O trabalho em excesso de horas trabalhadas, porque a gente sabe que isso traz um transtorno muito grande ao organismo do homem e isso também é um motivo maior para que o acidente aconteça, em função da desatenção, da falta de concentração, de raciocínio, de vigília. Essa privação do sono, ela é capaz de levar o indivíduo ao acidente. Então, é importantíssimo nós podermos conversar com essa plateia e fazer entender as necessidades reais para um trabalho de qualidade, melhorando a qualidade de vida no trabalho, trazendo benefícios mais variados na vida social desse homem, né? Na vida pessoal desse indivíduo que está distante da família muitas vezes. Doutor, para a gente também é uma grande honra tê-lo aqui conosco e poder aproveitar, sorver um pouco da sabedoria do senhor em relação a transporte, a trânsito, a medicina de tráfego, né? O senhor que é sempre muito requisitado, a gente agradece, sabe que a agenda é sempre apertada e o senhor sempre procura nos atender. Doutor, não podemos iniciar essa nossa conversa sem falar sobre sua indicação como embaixador da Welcome Tomorrow Mobility, WTM 2018, que acontece agora aqui em São Paulo, no World Trade Center, né, que fica ali na Avenida das Nações Unidas, 12.551, no Brooklyn, que é um grande evento que discute mobilidade, né? E também, obviamente, traz vários outros exemplos, modelos do que deu certo em outros países para ser implantado aqui e vice-versa. Leva daqui alguns modelos, alguns exemplos que deram certo, para também ser implantado. É uma grande troca de ideias. Para a gente é uma honra receber esse evento aqui na cidade de São Paulo e também é uma honra tê-lo como embaixador. Pode nos contar um pouco como ocorreu essa nomeação, doutor? Olha, isso aí foi uma necessidade do Instituto Pará de propagar, de divulgar, de ampliar chegar às pessoas mais distantes com o intuito de trazê-las, né, a conhecer o que é uma cidade inteligente, o que é uma mobilidade inteligente, como nós vamos preservar a nossa vida nesse meio, como nós vamos diminuir a contaminação ambiental gerada por esse transporte que é grosseiro. Vamos ter nesse evento a presença de vários veículos elétricos transitando e a gente podendo utilizar o veículo, porque nós vamos ter um espaço muito grande, são não sei quantos 1.000 metros quadrados para utilizarmos, né? Transitando com um modal diferente, mostrando uma qualidade, né, de transporte que é essencial para que a gente pense no amanhã. Na realidade, o tomorrow nós estamos pensando no amanhã, melhorar essa vida, melhorar a qualidade de vida do homem na sua mobilidade. Não só através como pedestres, mas como ciclistas, motociclistas e tudo mais. Mas qualidade do modal bem diferenciado para satisfazer as necessidades ambientais e da própria saúde, do bem-estar, da qualidade de vida de todos nós. Doutor. E quando a gente fala em cidade inteligente, a gente está falando no tempo. Nós temos 24 horas do dia e só aproveitamos 8 em atividade. Nós estamos pensando nessa atividade dinâmica dessas 24 horas, que não podemos pensar que nas 24 horas aproveitemos só 8 horas, quando todos saem de casa
para irem para um determinado ponto, onde congestiona tudo, não conseguimos fazer o trânsito circular, as pessoas circularem. Então precisamos pensar nessa cidade inteligente. E é isso que vai acontecer nesse grande evento, que vai ser o maior evento de mobilidade do planeta. Doutor, e quando a gente fala de mobilidade, obviamente a gente pensa sempre nas grandes cidades, onde a questão da mobilidade precisa ser mais pensada, melhor pensada, né? O Tomorrow vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de outubro. A minha pergunta é, pensar em mobilidade, aproveitando essa época que nós temos segundo turno nas eleições do Brasil, né, para presidente da República, e temos segundo turno também nas eleições aqui no estado de São Paulo, cuja capital, São Paulo, congrega aproximadamente de 13 a 15 milhões de habitantes. O estado todo tem 33, 37 milhões de habitantes, né? Quando a gente fala de mobilidade numa cidade como São Paulo, a gente deve pensar também no transporte de cargas ou não? Temos que pensar. O transporte de carga é coisa essencial para abastecer essa cidade. Precisamos trazer o alimento, né? O alimento não sai de dentro da cidade, ele vem de fora da cidade. Então nós precisamos de mais do elemento que traz esse produto para dentro da cidade. Porque uma cidade, e, logicamente, como São Paulo, a distribuição interna, né, pode ser diminuta com relação ao tamanho do veículo, mas para trazer de fora temos que ter veículos de grande porte com o intuito de abastecer a cidade no dia a dia. Né? O consumo desses 13 milhões ou desses 37 milhões de todo o estado precisa ser muito volume, muita quantidade. Então, essa mobilidade via transporte é essencial, a manutenção dela, a preservação e a visão do Estado, né, sobre esse trabalho desenvolvido com a atividade rodoviária. Eu pergunto, doutor, pelo seguinte, porque nós temos na capital uma secretaria que pensa trânsito e transporte, né, e logística. Nós temos uma empresa que é uma empresa de sociedade mista, que é a CT, Companhia de Engenharia e Tráfego. Mas no que diz respeito à criação de políticas públicas, que cabe à secretaria, obviamente, nós não temos na cidade de São Paulo, né, que temos aí, como eu disse para o senhor, cerca de 13 a 15 milhões de habitantes, nós não temos uma diretoria de transportes de carga. Nós temos diretoria de transportes, transporte público, né? Mas não temos uma diretoria de transporte de carga. E aí, o que acontece? Para efeitos de diminuição do trânsito numa cidade como São Paulo, você tem alguns modais, né, que são as avenidas, onde usam ali os veículos particulares, você tem as ciclovias e ciclofaixas, né? Você tem, quando chega no semáforo, você tem uma parte que é um recuo que tem para motos, né? E quando se fala de transporte de carga, o transporte de carga ele é sempre relegado para um horário X ou horário Y, porque entende-se que o transporte de carga, ainda que feito por veículos menores, que são os chamados VUCs, né? Utilitários de carga, veículos utilitários de carga, eles têm horário, inclusive, para circular, né? Por um outro lado, nós temos uma questão grave que acomete todo o país, que é a questão da segurança, né? Então, nos horários que os veículos podem, e nos locais que eles podem transitar, fatalmente ocorrem assaltos, né? Como conjugar essas questões todas, né? Para que a gente não penalize alguns trabalhadores, para que a gente não penalize alguns setores da sociedade? Como que o senhor avalia que a Welcome Tomorrow Mobility pode influenciar nessas questões? Fazer a cidade inteligente, a cidade que funciona, nós já falamos anteriormente, nós precisamos dividir, né, os horários de trabalho. Nós não podemos entender que 24 horas é o dia e nós tenhamos só
o trabalho durante de 8 da manhã às 5 da tarde. Não há possibilidade de 13 milhões dentro de uma cidade ou 37 milhões espalhados em outros municípios, né, possam estar fluindo para o mesmo local com objetivo de trabalho, de compra, de negócio. Nós temos que dividir isso. Nós temos que ter horários para a escola, que interrompe o trânsito, dificulta o trânsito de todos. Nós temos que ter horário para o banco, né? O horário para o banco é um horário triste, terrível. Esse banco poderia ter um horário diferenciado, mais para o período noturno do que durante o dia. Nós tiraríamos veículos da rua, tiraríamos pessoas da rua em termos de esvaziar o ambiente, transitarmos melhor, termos melhor poluição, melhor qualidade de vida para todos. Fazer chegar esse produto que chega de fora da cidade, transformá-lo num veículo menor, distribuir isso em horários principalmente noturnos, porque é o horário em que nós temos menos trânsito, que o transporte é melhor, o assalto acontece. Infelizmente, é o outro fator, segurança, que nós não temos, que está sendo cobrado de todos os políticos que estão aí concorrendo a cargos políticos no governo, no Senado, na Câmara dos Deputados. Infelizmente, né, a associação do trabalho com o assalto é danosa, né, é assustadora. E também insistimos que essa ação policial também tem que ter 24 horas de trabalho, tem que estar presente de maneira ostensiva durante todo o dia, durante as 24 horas do dia. É a maneira de nós impedirmos, atuando ostensivamente, impedirmos a ação dos marginais e darmos segurança àqueles que trabalham nesse período. Doutor Dirceu, 1 minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional na Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Doutor, uma outra preocupação também, além dessa questão de horários de transporte de cargas, enfim, é uma questão que permeia toda a área de transporte, seja onde for, né, de trânsito, aliás, seja onde for, que é a questão de acidentes. Né? Nós tivemos aí, nos 2 primeiros meses de 2017, né, um alto índice de mortes nas marginais, sobretudo voltado para motoqueiros. Né? Então, a gente assiste na cidade de São Paulo e nas grandes cidades, e aí Rio de Janeiro, Curitiba, né, Porto Alegre, as grandes cidades do Brasil, a gente assiste invariavelmente situações envolvendo moto e carro, carro e caminhão, carro e bicicleta, enfim, o problema de acidentes é muito grave. Né? A Tomorrow também vai tratar desse assunto? Sim, nós vamos tratar desse assunto em termos de dividir esses veículos. Porque é possível a convivência pacífica, né, doutor? É possível, mas é preciso educação. Perfeito. Né? Uma educação de base, uma educação que vem de casa, educação de trânsito nas escolas, como prevê o Código Brasileiro de Trânsito, insistir nessa instituição de ensino, né, que o professor seja treinado para que passe para a criança, para o adolescente, né, o que é a mobilidade humana. Como deve ser feita essa mobilidade humana? Quais são os riscos da máquina, a bicicleta, o patinete da criança, a motocicleta, o veículo mais pesado, o carro, o caminhão, né? Como é que a gente atravessa uma rua? A gente atravessa atrás do caminhão?
A gente atravessa na frente do ônibus. Quais são os riscos? Nós precisamos conscientizar essas crianças, esses adolescentes, para que eles cheguem aos 18 anos com uma formação de cidadania, de respeito, de saber qual é o perigo, de saber respeitar a sinalização, se conduzir na rua, né? De não se colocar em risco, né? E essa pessoa vai ser o motorista, vai ser o ciclista, vai se transformando, vai se mudando a cultura da população com relação à mobilidade. E eu acho que com isso nós vamos diminuir em muito os nossos acidentes. Eu acho que é por aí que nós temos que começar. Temos insistido com isso, né? Várias ONGs vários trabalhos já estão sendo feitos em função disso. O Instituto Parar, que é o responsável pela organização do Welcome Tomorrow Mobility. Ele tá empenhado com isso e trabalhando a cabeça dos gestores de frota, né? Com o intuito de reduzir os acidentes, reduzir as mortes, melhorar a qualidade de vida desse homem no trabalho, né? Não podemos entender que esse homem possa trabalhar tantas horas, ter uma alimentação como no caminhoneiro, comendo na beira do caminhão, comendo no barzinho, no botequim, na barraquinha da rua, né? Não tendo um momento de repouso, de lazer, de descanso adequado, né? Sempre privado do sono e sujeito a um acidente por um cochilo, por uma distração. Então, é necessário que a gente entenda que isso é uma necessidade. Infelizmente, os governos estão aí e não implantam essa educação desde base. Esse é o momento para a gente discutir tudo isso, né, doutor? Nós temos um segundo turno aí que vai acontecer no próximo dia 28, tanto para a escolha de presidente da República, como no caso de São Paulo e outros estados, com segundo turno para escolher governadores. Esse é o momento da gente incrementar essa discussão a fim de que ela permeie a sociedade e faça com que os reclames sejam cada vez maiores no sentido das autoridades, seja autoridades municipais, estaduais ou em nível nacional, tenham a iniciativa de começar a pensar de forma proativa na questão da mobilidade no país todo. E em São Paulo, sobretudo na capital, que é uma grande capital, é a terceira capital do mundo, né? Perde para Tóquio e Nova York, né? Do ponto de vista de mobilidade, de pessoas. Então, eu acho que está na hora da gente discutir isso. Um outro tema bastante empolgante... Eu poderia colocar para você ainda que nós dissemos que existe uma doença no trânsito, doença não só pelo acidente, o cara foi atropelado, não é só isso. A doença ambiental criada, a doença crônica gerada nesse motorista que está ali respirando aquela fumaça, aqueles vapores, a agressividade, o estresse, a tensão, a repercussão dessa condução, dessas condições dentro do organismo do indivíduo, fazendo com que o indivíduo estimule a produção de suco gástrico, altere a função intestinal, altere a frequência cardíaca, a função disso, a função daquilo, gerando problemas orgânicos. Ele passa a ter uma doença em função de tensão, de ansiedade, medo do assalto, de ser sequestrado, de ser morto, né? Num trabalho de transporte de cargas valiosas, em que ele sabe que pode a qualquer momento ser interceptado e passar por uma situação de desconforto. Então, é necessário que a gente fique atento e que o governo entenda que o custo, o preço desse comércio, desse bandidismo, desses acidentes, desse desrespeito à doença endêmica que está no trânsito, é em torno de 52 bilhões de reais. Isso estimado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, é necessário que se enxergue isso e que os governos, enxergando isso, apliquem a prevenção, utilizem a prevenção, usem os órgãos envolvidos, a medicina de tráfego, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, com o intuito de implantar, né, um sistema, um programa de trabalho em termos de proteger a vida dessas pessoas e o custo gerado pelos acidentes, pelos gastos, né, no transporte
da nossa população. Lembrando que esses custos envolvem não só as áreas de segurança no trânsito, né, que já não seria pouca coisa, mas, sobretudo, tumultuando ou aumentando a demanda nas nossas redes de saúde, que, como você sabe, o nosso SUS, apesar de ser um grande programa, ele está bastante combalido, né? E é para o SUS que essas pessoas vão no primeiro momento. Então, nós estamos falando de acidentes de trânsito, mas estamos falando, como bem lembrou o Dr. Dirceu, que é um especialista na área de medicina de tráfego, da endemia, ou seja, das doenças que são geradas em virtude dos estresse e dos desgastes no trânsito de uma cidade como São Paulo. Doutor, um outro componente, que já que nós estamos falando da mobilidade do futuro, do amanhã, né, que é a Tomorrow Mobility, um outro componente que fatalmente passa a questão do trânsito numa cidade como São Paulo é a questão dos veículos autônomos, que vão chegar. É uma realidade que vai se fazer presente, seja daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E a gente precisa estar planejado para receber esses veículos também, porque nós estamos falando de veículos particulares, caminhoneiro, mas como você já sabe, estamos falando também de caminhões autônomos, que hoje já é realidade aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na área de plantio de cana, né? Já é uma realidade na área de transporte de cana, os caminhões autônomos. É verdade, muito pouco ainda, mas é uma realidade e que vai crescer. Não há dúvida. E as autoridades precisam pensar um planejamento incluindo, inclusive, os veículos autônomos, que é um outro comportamento. É isso que nós vamos tratar no nosso evento. Bem, né? Completa a Tomorrow. O Instituto Pará está programando esse evento, mas de dimensão muito grande, e vamos ter o veículo autônomo, o caminhão autônomo. Vamos ter e nós vamos poder entrar no veículo e o veículo andar sem a gente colocar a mão. Então, é uma coisa que é um experimento do amanhã, né? É um crescimento, nós estamos olhando lá na frente como é que nós vamos fazer essa nossa mobilidade e como nós vamos evitar todas essas coisas, esse sofrimento do motorista profissional, o sofrimento do motorista particular, não é? A geração de problemas ambientais, de chuva ácida, de aquecimento global, de tudo. Todos os modais vão ser avaliados, estudados, treinados, experimentados em pleno Congresso. Doutor Dirceu, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional na Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet. Agora, doutor, nós estamos sabendo de antemão que a Volvo, né, essa marca sueca, também estará presente no evento. E tem uma meta que, digamos, bastante ousada. A montadora quer chegar em 2020, ou seja, daqui a 1 ano, e 2 meses, né, sem registro de acidentes fatais com seus carros da marca. Isso é possível? É possível, é possível. Nós trabalhamos muito na área de medicina ocupacional dentro de empresas montadoras e nós sabemos que não existem vários artifícios para a gente evitar um acidente, né? Artifícios eletrônicos, né? Células fotoelétricas, que fazem uma leitura, que dão para a gente o impedimento de uma coisa se chocar com a outra. Então, uma fábrica, por exemplo, com uma máquina montada fixa no solo,
né, em que o movimento rápido dela e o homem trabalhando junto dela, e de repente ele quer botar a mão para tirar um papel, por exemplo, que caiu, se ele faz um movimento desse, a máquina desliga automaticamente, não pega, não acidenta esse indivíduo. Quer dizer, é uma maneira de você cercar de condições de segurança a máquina para que o acidente não aconteça. E o veículo, principalmente o veículo, você tem tudo para fazer com que ele ande para trás, você saiba se tem alguém atrás. Hoje nós já temos, né, o visor, nós já temos os apitinhos lá atrás, temos a maneira de... E eu acho que isso vai crescer na tecnologia em termos de fazer com que esses acidentes sejam minimizados em muito. Agora, nós temos que lembrar que 93% dos acidentes com o nosso trânsito hoje são causados por quem está atrás do volante. Não é a tecnologia que hoje já pode proteger. Quem está atrás do veículo, atrás do volante, é o principal responsável pelo acidente. Né? Doutor, essa é a minha próxima pergunta. Quando a gente fala de inovação de frota, a gente, e aí, obviamente, com o incremento de tecnologias, né? A gente obrigatoriamente tem que falar de reciclagem e treinamento para condutores? E outra pergunta, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não pode esquecer também que as rodovias, há necessidade de se pensar também a mobilidade nas rodovias. Rodovias inteligentes, bem preparadas, bem sinalizadas, isso contribui muito com a mobilidade. Não é mesmo? Verdade, é uma necessidade. Com relação ao treinamento, não há dúvida. Hoje nós não temos nenhum treinamento, né? Aprendi a dirigir na década de 70 e até hoje nunca me chamaram para um treinamento, para uma revisão, para me conhecer as novas resoluções, as novas leis de trânsito, as novas sinalizações. Isso é uma necessidade, não tenho dúvida. Os gestores precisam ter seus motoristas, seus trabalhadores, né, formados e treinados periodicamente. Tem que haver um programa de trabalho em termos de treinar, porque a tecnologia está aparecendo e nós não conseguimos acompanhar muitas vezes. Um exemplo que eu quero dar, eu vou eu vou na loja de automóveis, tem um Fusquinha, um exemplo, Fusquinha, e vou comprar um carro automático. Eu entro na loja, compro o carro à vista, saio com o carro, entro no carro, o vendedor me aponta que aquele botão serve para isso, esse botão serve para aquilo, e eu saio da loja sem conhecer nada do carro. Eu não conheço a dimensão do carro. É um carro grandão que eu comprei, bonito, último tipo, e eu saio da loja com aquele carro, sem nenhum treinamento, sem conhecer nada. Hoje nós vemos o carro automático, o sujeito acelera e entra na loja, derruba o vidro da loja, por desconhecer que em determinadas condições esse carro pode andar sozinho. Ele só está engrenado que ele vai andar. Ele desconhece isso, então é necessário que haja permanentemente treinamento, inclusive na compra do veículo, inclusive dentro da empresa, o treinamento, o deslocamento, e não só com relação ao veículo, mas o treinamento com relação à via, à estrada, à rodovia, ou à área urbana por onde ele vai transitar, porque ali ele vai encontrar algumas dificuldades, dependendo do tamanho desse veículo, Esse veículo pode trazer problemas para um pedestre que está na calçada e que ele vai fazer, é muito longo, ele vai fazer uma curva, vai entrar nessa rua à direita e ele acaba fazendo com que esse veículo passe por cima da calçada, atinja algum pedestre nesse trajeto. Então, essa educação ela tem que ser contínua, desde a infância, educação de trânsito, a infância, a adolescência, vida adulta, de posse da Carteira Nacional de Habilitação, continuar tendo treinamentos periódicos, principalmente dentro da empresa com o nosso profissional. Doutor, nós estamos chegando ao final, mas temos várias perguntas aqui para o senhor, mas uma delas a gente não pode deixar de fazer, que está intrinsecamente ligada ao tema. Na avaliação do senhor, qual o futuro ideal da mobilidade para pessoas e cargas numa cidade como São Paulo, por exemplo? Bom,
é necessário que haja aquilo que nós falamos, uma cidade inteligente. Precisamos de um planejamento melhor com relação às construções na cidade. Nós estamos concentrando mais gente nas cidades. Em todos os pontos nós vemos mais edifícios, mais moradores, mais trânsito e impossibilitando todos de transitar, quer a pé, quer de bicicleta, quer de qualquer veículo. Então, é necessário que os municípios pensem, né, nessa necessidade de espalhar esses veículos, essas construções para longe do centro, para longe desses bairros que já Melhor planejamento. estão intoleráveis o trânsito, está difícil o trânsito. E, logicamente, trazer um benefício para quem vem de fora, para quem transita dentro dessa cidade e, logicamente, benefício para todos, diminuindo poluição, diminuindo acidentes, diminuindo tudo aquilo que hoje está nocivo ao nosso trânsito. Doutor, agradeço a sua participação, amigo caminhoneiro. Chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Vamos deixar os microfones abertos para o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor de Departamento de Medicina do Tráfego Ocupacional na Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, para que ele possa fazer as considerações finais. Lembrando que o Dr. Dirceu é um embaixador da Welcome Tomorrow Mobile, que é um grande evento sobre mobilidade que acontece agora de 29 a 30 de outubro, no WTC, World Trade Center, nas Nações Unidas, 12.551, no Brooklyn, aqui na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo. Doutor Dirceu, por favor. Então, nós queremos convidar todos a participarem desse grande evento. Nós estamos achando que esse evento é o maior evento sobre mobilidade do planeta. Vamos ter pessoas, autoridades em mobilidade, em cidades, né, inteligentes, inclusive indivíduos que vêm do exterior para fazer um trabalho importante dentro desse evento. Façam suas inscrições, busquem, né, o nosso site www.institutoparar.com.br. Lá vocês vão encontrar todo o conteúdo, né, do nosso evento, que vai trazer para a cidade de São Paulo, vai despertar na cidade de São Paulo um interesse muito grande, e não só na cidade de São Paulo. Eu acho que vamos conseguir propagar isso para o país, para mostrar uma necessidade importante em termos de mobilidade humana. Agradeço aí a atenção de todos e me coloco à disposição na Associação Brasileira de Medicina de Tráfego ou então no Instituto Parar. Muito obrigado. Amigo caminhoneiro, agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Contamos com você na próxima terça-feira e lembramos que no próximo dia 28 de outubro, é um domingo, teremos eleições para presidente da República, o segundo turno, ok? Vote com consciência, vote naquilo que você quer para você, para a sua família, para o seu estado, para o seu município e para o seu país, ok? E no estado de São Paulo, onde nós estamos, a transmissão dos estúdios da FETRABENS ocorre aqui no estado de São Paulo, no município da cidade de São Paulo, nós temos o segundo turno para governador. No seu estado, muito provavelmente, tenha também o segundo turno para governador. Entre no site do TRE do seu estado e veja quem são os candidatos, vote com consciência. E a respeito da Welcome Tomorrow Mobile, WTM 2018, além do site que o Dr. Dirceu falou, nós temos o site aqui embaixo, que é www.wtmconference.com.br, e para mais informações, você pode mandar um e-mail para o atendimento@institutoparar.com.br. É parar, do verbo parar. Então, atendimento@institutoparar.com.br. O telefone 43 33 15 95 88, como você pode acompanhar aqui embaixo. Tudo bem? Participem. Contamos com você na próxima terça-feira. Um abraço.
Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.